É estranho fazer a apresentação de um desenho que já tem tantos vídeos e matérias dedicados a ele internet afora. É bater na mesma tecla. Produzido em 1983 pela Marvel em parceria com a TSR, hoje comprada pela Wizards of the Coast, e com animação feita pela nossa conhecida Toei, foi uma adaptação entre aspas, para crianças do insanamente popular e conhecido RPG de mesa Dungeons & Dragons, que é o nome original do desenho. Em 1986 foi exibido no Brasil, onde alcançou um nível surpreendente de popularidade, bem superior a todos os outros países que exibiram a série. Adicione uma pitada de queridismo por parte da Globo, que sempre fez questão de reexibir seus 27 episódios por esses 30 anos, e temos um raro caso de um desenho antigo, não produzido por uma grande empresa, que genuinamente tocou múltiplas gerações. E ele foi traduzido para o nosso idioma. Eu sei, choque! E é por isso que estamos aqui. O que há de interessante para se dizer sobre a tradução de um desenho de aventura dos anos 80? Talvez nada, talvez muito. De qualquer forma, essas são as minhas notas de tradução. Antes de entrarmos nos específicos do desenho, acho pertinente, aliás, acho mega importante, falarmos sobre o que há de mais curioso sobre Caverna do Dragão, sua popularidade. O que isso tem a ver com tradução, você pergunta? Bem, tudo. Como vários teóricos da tradução teorizam, e eu concordo plenamente, vários fatores influenciam na recepção de algo quando esse algo é levado de uma cultura a outra. Os costumes do local de chegada, a condição social, a economia, até coisas minúsculas como o canal ou o horário em que é exibido. Ok, agora que eu expliquei isso, voltemos ao que eu quero perguntar. Por que Caverna do Dragão foi mais popular aqui do que fora daqui? Especialmente nos Estados Unidos, sabe? O país de origem? Digo, não se engane, apesar do que dizem as lendas, o desenho foi sucesso de audiência nos Estados Unidos no seu tempo, mas não capturou o interesse de ninguém em reprises e caiu no esquecimento. Tipo o que aconteceu no Brasil com a turminha da sala 402. O que foi diferente entre aqui e ali? Bem, minha teoria, sério, não tome nada do que eu disser daqui pra frente como mais do que especulação, responde essa pergunta olhando para a mudança no título, de Dungeons & Dragons para Caverna do Dragão. Veja, quando um produto é feito como adaptação ou derivado de outro produto popular já existente, o público é bem mais exigente na hora de avaliar, se comparado a algo que é completamente novo. E em 1983, Dungeons & Dragons era imensamente popular nos States, basicamente o ícone de aventuras medievais, e era conhecido por todos, mesmo que fosse só para taxar aqueles que jogavam como os maiores nerds do continente. A questão é, em um país como esse, este desenho, eu teorizo, era menos avaliado como uma divertida e criativa história de aventura, e mais como uma Disneyificação de algo bem mais maduro do que ele. Crianças que foram introduzidas ao RPG através dele provavelmente não olharam para trás. Possivelmente por isso não tem uma legião de nostalgistas como tem aqui. Agora, imagine por exemplo o que aconteceria em um país que recebesse o desenho do Sítio do Pica-Pau Amarelo sem ter recebido os livros ou as adaptações atuadas da Globo. Se torna um outro produto, não é? E acredito que o desenho se tornou outro produto por aqui. O RPG de mesa não viria oficialmente para o Brasil até 1995, e mesmo então nunca se tornou tão mainstream quanto foi/é nos Estados Unidos. Ou seja, Caverna do Dragão foi avaliado como a sua própria coisa, um sólido desenho de fantasia com um bom senso de aventura e ação. E com o queridismo da Globo, um número imenso de crianças pôde ser exposto ao desenho para jamais esquecê-lo, nos levando aonde estamos hoje. Ou é possível que a minha teoria esteja totalmente errada e o público brasileiro simplesmente tenha visto no desenho algo que os outros públicos não viram, eu não sei. Enfim, vamos aos específicos da tradução da dublagem. Ah não, pera, uma última nota antes de começarmos. Diferente do meu último vídeo, esse vai analisar a tradução da série por cima, ao invés de ver incidentes isolados do que foi traduzido como. São 27 episódios de 20 minutos cada, eu não quero ficar aqui o dia todo. Eu gosto de dizer que há duas eras de tradução para dublagem de desenhos de TV. Uma, que engloba, sei lá, desde a origem deles até mais ou menos os anos 80, é a era de a tradução é só um guia. Não há aqui a necessidade de você seguir a tradução como um script, tanto porque a maioria dos desenhos não liga muito pro seu próprio enredo. Abrasileiramentos de nomes, lugares e até aspectos da história são encorajados e são frequentes. A segunda seria uma que começou nos anos 90 e continua até hoje. Paralela à globalização do mundo, ela é uma globalização dos scripts. Agora, a tradução é o script, e abrasileiramentos e afins são desencorajados. Não acho nenhuma dessas eras melhor do que a outra. Ambas têm seus prós e contras.
Os meados dos anos 80 meio que vivem no limbo entre elas duas. E é bem aí que temos Caverna do Dragão. É um desenho que mantém os nomes de praticamente todos os personagens intocados, o que é bem anos 90. É um desenho que muda quase todas as referências culturais para referências brasileiras, o que é bem anos 70. E por aí vai. É uma característica poderosa que tem potencial para grande bem, mas também para grande mal. Foi mal, não deu pra resistir. What is this, the 4th of July? O que é isso? Festa junina? Who says losing your marbles is bad? Quem disse que eu não sou bom de bola? Okay, who won the 1981 World Series? If you're referring to the 81 World Series in your world, it was the Dodgers over the Yankees, 4-2. Tá legal, quem venceu a Taça de Ouro em 84? Se estiver se referindo à Taça de Ouro de 84 em seu mundo, foi o Fluminense vencendo o Vasco no jogo final. Tendo dito isso, é uma dublagem dos anos 80, o que significa vários escorregõezinhos, tanto na tradução quanto na dublagem. Era inevitável. A tecnologia e os recursos eram muito mais limitados naquele tempo. Menos dicionários, menos celulares, menos internets. Sinceramente, é espantoso pra mim ver o quão boas as dublagens de antigamente conseguiam ser considerando tudo isso. Sim, incluindo essa. Mas como eu disse, escorregõezinhos. My name is Dekian, and long ago I was a celestial knight, one of a band of mystical warriors. Oh yeah? What instrument did you play? Meu nome é Dekian, e há muito tempo eu fui um cavaleiro celestial, um dos guerreiros de um grupo místico. Ah, é? E que instrumento você tocava? Somebody's gotta stay and put that maze out of commission. Alguém tem que ficar e destruir aquele monstro. Come on, guys. Cheer up. It's not the end of the world. Yeah, well, it's a close second. Vamos, pessoal. Anime-se. Não é o fim do mundo. Puxa vida, foi por pouco. How do we get to the dragon's graveyard? You carry the way with you. Let it begin with you. Como chegaremos ao cemitério dos dragões? Você tem a resposta com você. Comece com você, jovem. Ei, esperem aí. Talvez seja isso que ele quis dizer, nossas armas. Afinal, elas estão sempre com a gente, não é? E ele disse, comece com você, jovem. E o escorregão mais notável nesse desenho é... Bem... Sabe como todos os nossos heróis têm uma classe, ou apelido, como a abertura os chama? São eles Eric, o Cavaleiro, Diana, a Acrobata, Sheila, a Ladra, Presto, o Mago, Bob, o Bárbaro e Hank, o... Bem... No inglês, ele é um Ranger, que assim como os outros, é uma classe de fato do RPG de mesa. A palavra Ranger pode ser traduzida de um número de jeitos. O mais comum seria guarda florestal, mas não se encaixa muito bem aqui. A dublagem resolveu isso, não resolvendo isso. A definição dele mudava com frequência. Isso quando não driblavam mencioná-la completamente. Ranger! Guarda! Do not be hasty, Ranger. Não se apresse, cavaleiro. Go ahead, Ranger. Tudo bem, arqueiro. Ranger! Guerreiro, Let it begin with you, Ranger. Comece com você, jovem. Yes, sir, Master Ranger, sir. sim, senhor manda-chuva. Fear not, Ranger. Aventuras, perigos. O meu primeiro reflexo, me imaginando em um mundo sem internet, com dicionários mais capengas, etc., seria traduzir como arqueiro. Mas talvez eu mudasse de ideia ao ver esta cena em The Girl Who Dreamed Tomorrow, O Sonho, em que ele usa um tipo de corda de energia para escalar uma parede. Isso talvez estivesse mais em linha com a tradução oficial dele no livro do jogador do RPG, Patrulheiro. Um escorregão menuzinho é com o dragão Tiamat. Ou melhor, a dragoa Tiamat. Assim como a deusa babilônica do mesmo nome, Tiamat é bem claramente fêmea no original, apesar de dublada por um homem, Frank Welker, que faz uma maravilhosa voz de velhota maluca após fumar 3 maços. Isso não pode ter sido naqueles casos de eles erraram por acidente no começo e depois era tarde demais pra voltar. Na primeira cena do primeiro episódio temos as crianças se referindo a Tiamat como Leave her to me. She's indestructible. dubladas como Pode deixar
ele comigo. Ele é indestrutível. Bem, quase sempre dubladas como ele. Ah, Sheila, eu poderia vencê-la. Tiamat não foi a única a ter problemas de identidade de gênero. Uni também escorregava de vez em quando. Ela foi claramente mantida como fêmea nas duas versões, mas na última temporada alguém, tradutor, diretor de dublagem, um dos dois trocados, não sei, parece ter resolvido que, ei, se unicórnio é uma palavra no masculino, então unicórnio tem que ser menino! Opa, cadê o Uni? Nem os humanos estavam a salvo! Bob, isso foi muito feio. O Terry tem a sua idade. O mundo em que as crianças estão normalmente é chamado de forma abreviada de Realm of Dungeons and Dragons, ou Dimensão de Masmorras e Dragões, ou Domínio de Masmorras e Dragões. Isso é traduzido como consistentemente na dublagem, e me incomodou bastante. Faz o lugar parecer tão menor. Pra não falar que é bem idiota quando as crianças vão parar em reinos de fato em suas aventuras. Pense bem, gente. Reinos dentro do reino. Oi. Como eu disse antes, nomes de personagens se mantiveram, mas há duas notas a se fazer. A primeira é só para não deixar sem dizer. O Vingador originalmente se chama Venger. Tradução direta, nada pra ver aqui. O outro, entretanto, é bem mais interessante. O Mestre dos Magos! originalmente se chama Dungeon Master. Literalmente Mestre da Masmorra, que era o nome dado ao jogador que chefia a partida no RPG de mesa. Hoje em dia prefere-se o termo Game Master, de acordo com o professor Google. E essa adaptação para Mestre dos Magos? Brilhante! Elevado à 10ª potência de brilhante. Sério, não apenas é um nome super legal, mas ajuda na imersão do telespectador na aventura. Dá aquela ideia de que a aventura que eles estão vendo não é só um jogo, é real para os seus personagens. Além disso, as traduções de Dungeon não dão a mesma ideia para nós brasileiros que dão para os americanos, já familiarizados com RPGismos. Bem, o nome me faz questionar quem seriam os outros magos, mas isso é o de menos. Sério, exemplo de ótima adaptação? É isso. Isso é um exemplo de ótima adaptação. É. Ah, quase esqueci. Uma última nota sobre ele. Em 1993, a Grow lançou no Brasil um jogo de tabuleiro baseado na série. Originalmente conhecido como Quest for the Dungeon Master, ele foi adaptado como A Procura do Dungeon Master. Sem comentários. Dungeons and Dragons é o que os americanos chamam de um Saturday Morning Cartoon, ou desenho das manhãs de sábado, que eram, bem, desenhos exibidos nas manhãs de sábado, nas grandes emissoras de TV. Nos anos 80 e 90 eles eram grande coisa, mas também eram grandemente limitados quanto ao que podiam ou não mostrar e dizer. Os departamentos de Standards and Practices, normas e práticas em uma tradução livre, limitavam o conteúdo dos desenhos desde a fase do planejamento, e Caverna do Dragão não foi exceção. Dessas limitações, as que são importantes para esse vídeo são a proibição de se referir a deuses do mundo real e o desencorajamento, mas não proibição total, de usar termos tipo matar, morrer, assassinar e etc. Bem, que bom que nos anos 80 o Brasil não tava nem aí pra essa besteira. Hoje em dia as emissoras daqui, abertas e pagas, andam mais severas, mas antigamente ambas essas coisas eram perfeitamente aceitáveis para desenhos infantis. E em Caverna do Dragão dá pra ver ocasiões em que a dublagem adiciona referências religiosas e à morte onde originalmente não tinha. Saca só. Look, there. Meu Deus, vejam só! Here goes nothing. Seja o que Deus quiser. Oh, no. Ah, meu Deus! Dungeon Master! He's almost gone! Mestre dos Magos! Ele está morrendo! Pupils of mine in a time long past. Pupilos meus mortos há muito tempo. Ok, abrindo uma exceção ao que eu disse no começo, uma nota curiosa de uma única fala em um episódio. No episódio Quest of the Skeleton Warrior, A Procura do Esqueleto Guerreiro, o personagem título tem um diálogo com o maligno vingador em que ele fala isto. Since you will never release me from your spell. Em algum ponto da tradução, alguém fez um escorregãozinho e se perdeu nos possessivos. Mas como você jamais se libertará do seu encanto? Mas o divertido disso é que, anos depois, com a revelação do script do episódio final, Requiem, a fala da dublagem estava 100% certa no fim das contas. Talvez tenha sido tudo planejado, mas provavelmente foi só um escorregão. Ok, e só pra fechar, porque eu não sei como fechar os meus vídeos muito bem, aqui vai uma coleção aleatória de clipes que foram traduzidos de um jeito bem what the fuck. Não sei se foram erros, não sei se foram os tradutores / dubladores se divertindo, não sei se foi uma mistura dos dois, só sei que foi uma coisa que eu quero mostrar. Aí vai. Yeah, I feel like someone's looking inside my brain. That shouldn't take long. É, dá a impressão que tem alguém olhando meu cérebro por dentro. Cérebro? Chama isto de cérebro? Now you will pay for
treachery, Yusuf Mula. E agora você vai pagar por sua traição, desonesto. When I have found a way for you to get back to your world, I shall return. We'll never see him again. Eric! So long, Decion! Quando eu encontrar o caminho para vocês voltarem para o seu mundo, eu retornarei! Acho que a gente nunca mais vai ver esse cara. É verdade. Até logo, Decion! Whatever you're doing, Presto, hurry it up! Hey, that's pretty good! Anda logo, Presto! Quiet, Eric! Eric, calha a boca! 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 Consegui! Terminei um vídeo inteiro sobre Caverna do Dragão sem falar nada sobre o final creepypasta idiota que todo mundo acreditava por algum motivo.